Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para você que está chegando aqui no YouTube. Bom dia para você que vai ver essa live em outro momento também. Seja muito bem-vindo. Não deixe de dar o like, compartilhar esse conteúdo e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Se você é inscrito, muito obrigado por estar aqui, sempre com a gente todas as manhãs e às vezes também ver esse conteúdo aí em outro horário, tá bom? Hoje a gente trouxe um tema que foi uma solicitação do nosso grande amigo Ricardo Coelho. O Ricardo pediu para a gente falar sobre um tema do mundo digital e a gente acabou emendando aqui fazendo uma, um formato do mundo digital de hoje versus a vida natural que a gente já viveu lá atrás, né? As pessoas que são mais maduras, vamos falar idosa, né? Maduras, acima de 30 anos de idade, vivenciou um pouco do que a gente vai falar hoje. Viveu um pouco do que a gente vai falar hoje. Mas, e a gente vai fazer uma comparação, e o tanto que isso seria bom se a gente conseguisse voltar um pouco no passado e trazer um pouco dessas brincadeiras para as nossas crianças de hoje em dia. Hoje já está sendo implantado nas escolas até o digital, né, para que facilite a o, o aprendizado do aluno, porque ele precisa aprender também a viver num novo mundo agora, que é um mundo digital, totalmente digital, e um mundo totalmente conectado. E não tem como você viver nesse mundo que é totalmente conectado da forma que a gente vivia há 20, 30 anos atrás. Isso é verdade, isso é indiscutível, né? Mas eu acho que os dois mundos poderiam andar paralelamente. Poderia ser mais saudável. Porque a gente vivia um mundo tão saudável. Eu vou falar um pouco do passado e vou trazer aqui o André Forte, que é o meu sócio e amigo, para falar um pouco dos mundos de hoje, né? Da tecnologia. O André é um profissional da área de tecnologia, desenvolvedor, e vivencia muito essa área de tecnologia. Eu também vivencio a área de tecnologia, mas eu quis trazer ele aqui para poder falar com um pouco mais de propriedade para vocês, né? Conhecimentos mais apropriados. Mas hoje em dia, os nossos filhos, eles vivem no mundo tecnológico, né? Hoje é raro uma criança não ter um celular. Mas como eu sou a pessoa aqui mais madura, não idosa, mas madura, né? Vou falar um pouco sobre o passado, sobre a minha infância e sobre a infância das pessoas que são da minha idade, pessoas mais maduras. E eu tenho tanta saudade, tanta vontade de viver esse passado, mas aquele negócio hoje em dia está até difícil, né? Os nossos filhos nem na rua não saem mais. Os nossos filhos ficam presos 24 horas. Quando eles saem para fora da nossa casa, do nosso covil, do nosso ambiente, do nosso ninho, eles sempre saem acompanhados pela gente. Não saem mais sozinhos. Os nossos filhos hoje, eles saem sempre acompanhados ou por alguém de nossa confiança, ou pelos pais, pela mãe ou pelo pai. Porque o mundo mudou muito e ficou muito mais violento. Na época, 30 anos atrás, existia violência também, muita violência, bastante. Só que as crianças eram mais espertas. As crianças, elas viviam aquele ambiente de uma forma mais atenta. Hoje, nós não criamos os nossos filhos para serem atentos da forma que os nossos pais nos criou. Eles nos ensinavam o que era certo, o que era errado e o caminho que a gente deveria tomar. Ó, se acontecer isso, vai para casa. Se acontecer isso, corre para casa. Se acontecer isso, faça isso.
não fique em lugares perigosos e por aí vai. Na minha infância, lembrando bem do meu passado, as minhas diversões eram muito boas. A gente jogava tanta coisa, tanta brincadeira existia, saudável. Eu vou lembrar de algumas aqui e depois a galera que está comigo aqui vai lembrar de outras também, né? Naquela época a gente tinha brincadeira, corrida do saco, jogar biloca, era bolinha de gude, né? Era bets, era amarelinha, pique-esconde, cara, é tanta coisa que eu vou te falar um negócio. A gente soltar pipa e a gente fazia aquilo com tanto amor e assim divertia tanto, tanto, tanto. Corrida de polícia-ladrão, cara, brincadeira. Uns era polícia, outros era ladrão, ia correr atrás para pegar e assim era muito divertido e muito saudável. Quanta brincadeira saudável. Eu, às vezes, toda semana eu tinha que andar com curativo no dedão, porque eu jogava bola na rua, né? E sempre perdia a tampa do dedão. Porque eu jogava bola descalço, não jogava bola de tênis, né? Na realidade, na época, a gente nem tênis tinha, né? A gente tinha chinelinho de dedo e, às vezes, com um grampinho ali, porque eu usava o chinelo até ele arrebentar. Mas que vida saudável. Que coisa boa, que saudade dessa época. Às vezes, para vocês entenderem hoje, se tiver algum jovem que não sabe o que que é alguma brincadeira, a gente vai tentar explicar algumas delas, né? O Betis, por exemplo, a gente pegava 2 litros de óleo. Sim. O litro de óleo, naquela época, ele era uma lata, uma latinha, tá? Desse tamanho, redondo. E a gente, às vezes, enchia esse litro de óleo de areia para ele ficar mais pesado um pouquinho. Ou, às vezes, a gente pegava uma garrafa PET. Quando surgiu a garrafa PET, já começou a aparecer isso no mercado, a gente usava ela para encher também ela de areia, de alguma coisa, para poder usar isso. Mas na minha época, há 30 anos atrás, ainda não tinha garrafa PET, esse tipo de coisa aqui. E a gente usava o litro de óleo. E era um taco na mão, igual o taco de beisebol, né? Não igual o taco de beisebol, mas era um taco. Você fazia o mesmo movimento. E uma bolinha que era 2 pessoas contra 2 pessoas. E a gente fazia o seguinte: quem estava na defesa ficava com o taco, e quem estava no ataque usava a bolinha, jogava a bolinha para poder derrubar a latinha do outro lado, né? E quando essa latinha ela tinha uma meia-lua pequena, que é onde você tinha que fazer ali, tocar com o taco quando você ia de um lado para o outro. E os pontos, eles eram contados da seguinte forma: quando um conseguia acertar a bolinha, e a bolinha ia longe, um corria para o lado do outro, tocava-se os tacos e aquilo contava-se o ponto, ia contando o ponto. Cara, que coisa gostosa. Era muito bom mesmo. Isso era o jogo de bets. É vontade de jogar, vontade de voltar. Isso. Era tão agradável e feliz. E às vezes a gente jogava a bola tão longe. E quando a gente jogava a bola muito longe, corria várias vezes. Aí que a gente ficava muito feliz, porque conseguiu fazer uma proeza, né? Ah, aí tinha também o jogo, a bola de gude. Bola de gude. Nossa, que bom. Hoje ainda tem muita bolinha de gude por aí, né? Mas as crianças não brincam mais de bola de gude. A gente não vê as crianças brincar, né? Aí tinha o joguinho que era o, um jogo chamado Biloca, aonde a gente fazia uns furinhos, 3 furinhos assim no chão, a cada 1,5 metro de distância, mais ou menos, 1 metro de distância, 3, e você tinha que acertar os buracos e ir para frente e para trás.
E também tinha o jogo de triângulo, né? Fazia-se um triângulo e nesse triângulo colocava bola de gude em volta desse triângulo, cheio de bola de gude. E tinha uma distância mais ou menos de uns 5 metros, de 3 a 5 metros, assim, onde tinha um risco. E dali a gente, com uma bolinha, a gente tinha que acertar as bolinhas que estavam naquele triângulo e tirar as bolas de dentro do triângulo. Quando você tirava essas bolinhas de dentro do triângulo, é como se fosse aquele triângulo de sinuca, sabe? Aquelas bolinhas que a gente conseguia tirar de dentro, era nossa. E a gente fazia coleção naquelas bolinhas. Eu sempre andava com um litrão, assim, cheio de bolinha, né? Eu conquistava muita bolinha nesses jogos. Brincava muito. E eram as brincadeiras tão saudáveis. E em cada região, esse tipo de brincadeira tinha um nome, né? Depois aqui a gente vai tentar descobrir o nome por exemplo, em São Paulo, como é que era. Eu estou falando na minha terra, que era Minas Gerais. E esses jogos a gente chamava por esse nome. Mas, em alguns estados, o nome muda, né? O tipo de jogo, mas era muito saudável, muito bom mesmo. Corrida do saco, paz, aquilo era umas competições tão legal. A gente arrumava um saco de linho e marcava os pontos ali, uma distância, uma largada e uma chegada e colocava aquele monte de menino ali e tinha que correr com aquele saco até o outro lado. Que corrida gostosa. Quanto tombo. Rapaz, você via menino capotar assim, ó. Era muito gostoso. Aí, um jogo que a gente jogava todo fim de tarde, deixava o sol dar uma esfriada, porque a gente corria muito, era a famosa queimada. Que bacana, que gostoso. E aquela bolinha, rapaz, a gente tentando acertar o nosso adversário. E quando não acertava, rapaz, era aquela risada de um lado para o outro, né? Você não conseguiu me acertar, e foi, vai. Era tão gostoso e divertido. E hoje, as crianças, elas estão trancadas, né? Como seria bom ter ambientes com essas brincadeiras? Podia ter ambientes fechados, parques com essas brincadeiras, né? E os pais poder levar essas crianças para brincar, essa brincadeira antiga, essa brincadeira que é divertida. E tirar um pouco os filhos aí do digital, do dedo no celular. A única alternativa que a gente tem hoje, e é uma alternativa saudável, é tentar introduzir os nossos filhos em alguma atividade esportiva. Isso é muito importante, porque você colocando, introduzindo eles numa atividade esportiva, você já está tirando ele um pouco da frente do celular ou do videogame. Ah, mas videogame, celular é ruim? Não, é necessário. É necessário. Porque você precisa viver o mundo da tecnologia. Porque hoje, até o profissional, ele depende quase 100% da tecnologia. Hoje eu falo que no trabalho hoje, 90% é tecnologia, 10% é habilidade. Tanto que as coisas mudou, porque você tem que ter habilidade, conhecimento, e na hora de executar, que é aquela questão de você executar mesmo, que é a prática, que é 90% pelo menos, você tem que saber usar a tecnologia, porque a nossa prática hoje é isso. O trabalho que a gente tem que fazer está envolvido muita tecnologia. Você tem que conhecer um pouco disso. Mas, voltando no passado mais um pouquinho, daqui um pouco eu vou abrir para o André começar a falar sobre a área de tecnologia. Era tão divertido a gente ir para os campinhos jogar bola. Hoje, para você jogar bola fora de casa, fora de um ambiente desse, você tem que ir para uma quadra de esportes, né? Não existe mais aquele negócio de jogar bola na rua. A gente fazia os golzinhos assim e ficava o dia inteiro jogando bola na rua. Ou às vezes ia para um campinho. E aquilo nos ensinava tantas coisas, porque quando a gente via um lote baldio que era planinho, a gente ia construir o nosso campo. Vamos construir um campinho ali? Vamos.
E lá a gente limpava todo aquele lote, juntava aquele monte de menino, limpava o lote, deixava limpinho, cortava uns bambu mais grossos e fazia a trave. Amarrava de corda, fazia a trave. Então a gente fazia a trave ali de madeira. E fazia. E aonde que isso nos ensinava? Gente, isso nos ensinava a trabalhar em equipe, nos ensinava a ter responsabilidade, onde um colabora com o outro, nos ensinava a pensar um pouco de como produzir aquele ambiente que a gente precisa para poder exercer uma atividade. E aquele era muito saudável, porque a gente aprendia muito com isso. A gente aprendia muito na prática. Por isso que temos muitas pessoas de meia idade ou mais idade, que são pessoas totalmente profissionais, que sabem muito da sua profissão, que ele aprendeu, não foi na faculdade, às vezes, ele aprendeu através da prática do conhecimento notório. E as próximas gerações, infelizmente, eles não vão aprender tanta coisa na prática, eles vão ter que aprender nas escolas. E a escola hoje ainda não oferece o básico de forma correta. Imagina o profissional, como que vai ser. Então a gente está fadado aí a não conseguir construir um futuro muito próspero, porque a gente está criando pessoas que realmente querem a geração Z, por exemplo, geração Y, né? Que é aquela geração que está muito fadada a ficar na mordomia, porque não aprendeu nem brincar e nem divertir. E eu queria trazer aqui agora o nosso querido amigo André Forte, André Ricardo Forte, meu parceiro também, Ricardo também, né, parceiro? Pode abrir seu microfone aí. Ele vai falar um pouco da parte de tecnologia, dos games, dos videogames. Nós também brincamos de videogames, tá, gente? Eu brinquei lá com Atari, com aqueles videogames antigos, Super Mario. Quando começou a surgir a tecnologia, comecei a me encantar por isso também. Hoje eu sou apaixonado pela área de tecnologia, mas tenho saudade do passado. Fala, Andrezão, conta um pouco aí do que tem no mundo tecnológico hoje que os nossos filhos utilizam, e a gente vive aí quase morrendo de vontade que eles brinquem um pouco com o que a gente brincou no passado. Bom dia, gente, bom dia. Tem bastante coisa, Nilton. Bastante coisa mudou, na verdade. E eu posso dizer que brinquei de tudo isso que você falou aí. Me diverti com essas coisas aí. Talvez não tanto, que eu já peguei um pouco essa fase de tecnologia, de videogame, essa transição, né? Vamos dizer Uhum. assim. Vejo muito pelos meus filhos que é, é muito difícil eles brincarem da forma que a gente brincava, né? Se divertir como a gente se divertia. Mas eu também vejo outra coisa. Ah, as crianças que vivem em grandes cidades, elas são diferentes de quem vive no interior, por exemplo. Então, esse comportamento que você narrou, é, eu vejo completamente diferente aqui. Eu estou no interior de São Paulo e aqui é diferente. Tá? Eu tenho acesso hoje, inclusive, eu vou para o sítio, vou para a região de sítio aqui da cidade, e lá tem uma comunidade que é aquela comunidade que ainda
brinca de futebol, que corre na rua, que anda de bicicleta, que é, a gente gosta de andar no mato e pescar e fazer alguma coisa assim. Então isso acontece, isso ainda acontece, mas e é interessante, eles também mexem com tecnologia, eles também têm celular, eles também brincam com celular, brincam com videogame, mas o tempo deles é meio dividido, assim. Quando vem um amigo, é muito mais legal interagir com o amigo. Não, vamos Uhum. lá, vamos jogar bola, vamos fazer isso aqui. Então é muito mais legal interagir, né? Mas quando estão sozinhos, vão para a tecnologia, vão para o celular, vão para o videogame, né? Então eu noto isso aqui. Com os meus filhos é bem dividido isso. Ah, eu tenho duas crianças. Eu tenho uma criança que todos eles gostam de computador, celular, se deixar, fica o dia inteiro. Mas se tem uma oportunidade de ir para algum lugar, vai todo mundo, né? Vamos fazer uma coisa diferente, vamos num parque, vamos, né? E aí a gente larga, sai um pouco do celular, do computador. Então, assim, eu vejo um comportamento um pouco diferente daquilo que você narrou, de quem vive na cidade grande, e faz sentido isso. A violência cresceu muito, né? A gente tem essa sensação de insegurança muito grande e a gente não quer deixar eles soltos na rua como a gente fazia, como a gente brincava, né? Eu chegava da escola com 10 anos de idade, 10 11 anos de idade. Eu chegava da escola sozinho, né? Que a gente ia e voltava sozinho. Almoçava, aí não tinha nada para fazer. Eu tinha videogame, não tinha nada para fazer. Eu olhava para minha mãe e falava, mãe, eu vou andar de bicicleta. Minha mãe falava, 6 horas em casa. Quem fala isso hoje? É. 6 horas em casa. E eu sumia, eu andava a cidade inteira, ela nem sabia onde eu ia. Até hoje não sabe. Mas eu conheci Araçoiaba andando de bicicleta, né? Araçoiaba é a cidade onde eu tô aqui. Conheci a cidade inteira andando de bicicleta com 11 anos de idade. Então a gente andava na rua, a gente andava em todo lugar, né? Então, coisas que a gente fazia lá atrás, hoje, a gente tem receio de deixar as crianças fazer. É a gente mesmo criou essa barreira neles, né? Aos poucos. E, e porque toda essa sensação de insegurança cresceu muito, né? Então, Verdade. a gente tenta proteger eles, né? A gente só não pode cometer o erro de proteger demais, né? De criar esse excesso de proteção. Ah, ontem, o meu filho, ele faz catequese, né? E ele tem, ele tem 10 anos e a gente leva. A gente, como é caminho, a minha filha faz karatê, então eu levo ela no karatê, daí eu aproveito e já levo ele na catequese. E é comum a minha esposa ir buscar ele. Eu levo e aí ela busca. Mas ontem deu dele terminar antes do horário e ele foi sozinho embora. Ele decidiu ir sozinho e ele foi, né? A gente ficou surpreso porque não estava esperando isso dele, né? Mas ele, por conta própria, já conhece o caminho, né? E tomou a liberdade de agir sozinho, né? Eu achei bom, né? Falei que bom que não se perdeu, ele já sabe o que está fazendo, que a gente também é muito protetor, né? A gente não Muito. imagina que, acha que não entende, mas a gente sabe que entende, a gente já teve essa idade, né? Pô, eu andava a cidade inteira da idade dele, né? Então ele tem essa condição também, né? Ele tem essa capacidade de fazer,
né? É a gente que prende demais, né? Então, eu acho que se a gente... também uma coisa, né, que acontecia muito no passado, aí vou entrar aí no tempo do Newton. Ah, havia muita exigência, muita punição, né? A gente era criado assim, a minha mãe tá aqui, pode falar isso também, né? Qualquer errinho nosso era punido, né? Era já entrava no chinelo, entrava na cinta, então você se ficava esperto, né? Você ficava esperto muito rápido, muito cedo, né? Hoje você não encosta a mão no filho, né? A gente tem assim, eu falo por mim, né? Eu falei, para mim, bater no meu filho é uma covardia, né? Como é que eu vou fazer isso, né? A minha mão, o peso da minha mão e o peso dele, né? Chega, é um ato covarde. Então a gente não cria eles da mesma forma com que no passado a gente era criado, né? Então o desenvolvimento é um pouco diferente nesse sentido, né? Como é que vamos deixar eles espertos, inteligentes, atentos, né? Que a gente brincava na rua, mas a gente ficava atento, atento com alguém que tá andando, né? Alguém, uma pessoa estranha, né? A gente era atento, a gente ficava esperto, né? Como é que a gente vai levar essa esperteza para eles, né? Então é diferente, né? A forma que a gente ensina, a forma que a gente tem que educar eles é diferente, né? Para dar essa esperteza para eles, né? Sem usar esse método punitivo dessa forma. Eu também fui muito punido quando criança. Nossa, mas aprendi de forma árdua, mas aprendi. E, por incrível que pareça, também eu tenho três filhos, né? Já são adultos hoje, a mais nova tem 17, e foram criados realmente de uma forma não punitiva, né? A minha esposa, no início, o meu filho mais velho, olha como é que é a transição, né? O filho mais velho hoje tem 27 anos, a minha esposa tratava ele da mesma forma que ela foi tratada, ela punia. Quantas vezes eu realmente ficava entre os dois para não deixar ela punir. Mas isso foi bom? Foi. Isso é ruim também? É. Mas hoje a gente já cria os outros filhos, por exemplo, nunca levou um beliscão, para te falar a verdade, né? Mas essa transição nossa de uma situação de vida para outra, que é essa época nossa agora, que é a época de transição, tanto do natural para o digital, né? Para nós está sendo assim a melhor coisa do mundo, porque a gente está vivendo essa transição, né? E os nossos filhos Exatamente. não vão viver essa transição. Eles já estão Exato. no Eles mundo já de nasceram, tecnologia, né, já no nasceram digital. no digital. Mas para nós que está vivendo essa transformação, está sendo uma coisa assim muito bacana. Mas, assim, tem algumas famílias que deixam o filho jogado dentro de casa. De que forma? Coloca o filho num videogame para não ter trabalho e deixa o dia inteiro. Não interage com o filho. Isso acontece muito, Uhum. demais. Mas algumas famílias, igual a tua, igual a família do Alessandro e tal, são pessoas que criam atividades, criam situações para que os filhos possam evoluir, para que os filhos possam aprender não só com o telefone. Vou falar do Alessandro aqui. Posso falar de você, Alessandro? Posso, né? Vou falar do Alessandro, por exemplo. Conheço o Alessandro tem um ano, vai fazer um ano agora. É quase um ano que eu conheço ele. Ele tem três filhas maravilhosas. E olha só, ele tem uma petitinha de 2 anos, uma de 8 e uma de 10, né? Mais ou menos isso. Fala aí, rapidinho. A idade delas. 11. Ah, É tá. 2, 8 e 11. Ela 2, tem 8 e criança. 11, tá? São idades realmente, assim, as melhores idades que tem na face da Terra são essas, né? E, mas eu admiro muito, eu sempre falo isso para ele, sempre falo, porque
é uma coisa que a gente fala de coração. Eu admiro muito a forma que ele cria as filhas dele, entendeu? Da forma que ele educa as crianças dele. Por quê? A todo tempo, ele dedica o máximo de tempo para conviver com as meninas de uma forma bem proativa, presente, entendeu? E isso enriquece o intelectual da pessoa, né? Ele dá oportunidade. Eu acho que as filhas dele, ó, de 11 anos, hoje, não tem celular, né, Ale? Ó, Não, isso é nenhuma das duas. raro, isso é Ela raro, sem conta bancária. isso é raro. E as três têm conta bancária e não têm celular. Hoje, com 3, 4 anos, né, você já dá celular para o filho e tal. 3 não, Newton. Com 6 2, meses. com 6 meses. É, Você vai dar de aí, comer. Cansei de ver. Você vai dar de ah, comer pra neném. A pessoa vai dar uma papinha, alguma coisa, e põe um celular na frente. e vai enfiando comida nela. Não quer dizer que elas não usam celular, tá, gente? Ele tem um celular dele, quando elas querem usar, ele deixa usar. Elas vivem o mundo da tecnologia. Não quer dizer que elas não vivem, né? Só que, assim, é uma educação muito correta. Eu vou te falar um negócio, cara. Eu queria ter criado meus filhos assim. Parabéns, tá? Parabéns mesmo. Eu tenho muito orgulho de ser seu amigo e de ver você cuidar das suas filhas do jeito que você cuida. Muito mesmo, que é exemplo, cara. Você tem que mostrar isso, Alessandro, mais vezes para as pessoas, cara. Porque você é exemplo a ser seguido de pai, principalmente sendo pai de três meninos. Você quer falar um pouco? Claro, claro. Obrigado pela referência aí. E que assunto bacana que vocês trouxeram para esse domingo, né? É, nossa, que coisa legal. Enquanto você estava falando de recordar a infância, eu estava imaginando, cara, se realmente houvessem esses espaços, né? Cara, nossa, eu ia ser piolho desse espaço. Ó, esse espaço aqui tá proibido na internet. Aqui tem um espaço para você brincar de carrinho de rolemã. Ali é pro bet, ali é pra jogar peão, bolinha de Uhum. gude. E ali tudo, né? A nossa Disney é dos anos 70. Então, cara, que legal. E a gente vê que esse tipo de coisa tende a um dia ter valor. Tanto que a gente tem uma tendência vintage aqui, né? Uma tendência retrô, que as coisas. Você vê, aquelas xícaras que eu tenho em casa de porcelana que antes você comprava baratinho, hoje é mais caro, né? Uhum. Aquelas de fazenda. E agrega valor nisso. Você estava falando da questão das filhas, né? O meu, a minha rotina, ela limita muito o meu tempo com elas. Então, assim, algo que eu sempre priorizei foi compensar a falta de tempo em termos de duração com a intensidade, com a qualidade desse tempo. Então, os pequenos momentos que eu tenho com elas, desde pequenininho, são muito bem aproveitados para isso, para gerar memória. Então, existem é, muitas rotinas só nossas, né? A gente cria uma linguagem nossa, uma brincadeirinha nossa, coisa boba, né? Uma maneira de você fazer carinho, massagem, cosquinha, brincar, né? E cada uma você vai criando e gerando essa memória. O que que eu acho importante é criar um canal de comunicação, cara, que elas liberam as emoções, o que que elas estão sentindo. E a gente, nesse ambiente, é, respeitando demais a infância, eu considero assim, a infância um período muito mágico, um período em vários aspectos. Primeiro que você está plantando as sementes que vão proliferar pelo resto da sua vida ali, né? Muitas crenças, você vê do seu lado. A gente vê do nosso lado aqui, muitos adultos sofrendo, a maioria das coisas que eles estão sofrendo é por causa das coisas que eles é, plantaram, né? Eles receberam na infância. Então, por que não a gente aprender já dessa forma e tendo a oportunidade de estar. Eu trato assim minhas filhas, mas
se você for ver meus afilhados, meus sobrinhos, eles gostam muito de mim, porque eu brinco muito com eles e eu gosto muito de estar de tá intencionalmente aproveitando esses tempos para plantar boas sementes, levar eles a fazer algumas perguntas, a perceber algumas coisas que as pessoas costumam jogar para eles, e eles aprender a fazer perguntas mesmo, a questionar por que que eu tenho que fazer isso, por que que tem que ser assim, né? Por que que eu estou replicando isso? Aí eu vejo um sobrinho batendo no outro, ou brigando, ou comportando de uma forma, e ele nem sabe por que que ele está fazendo isso, por que que está magoando, as minhas meninas entre elas. Então, tem essa questão mais ativa, né? Para eles saber lidar com as emoções, com as ideias, a, a tecnologia. Eu gosto muito de usar a tecnologia desde pequeno com elas, mas de forma ativa, né? Sem ser consumista. Eu pego muito no pé delas na hora que eu vejo elas só consumindo conteúdo. Então, desde pequenas, eu planto a ideia de se ela está sendo escrava, né? Ou se ela está governando, se é ela que está mandando ou ela está sendo mandada. Então, assim, a hora que eu pego um conteúdo, eu já levo essa pergunta para ela. E aí, você está treinando para ser escrava? Você está treinando para ser capacha aí desse vídeo? Porque eu estou vendo você, por quantas horas você está vendo essa Luluca, vendo não sei quem, e aí você só tá com o olhão aberto, né? Vai ficar com a cabeça quadrada. Então ela tem algumas coisinhas aí que já tá travado, né? Uns gatilhos que levam elas, não, aí já muda, né? Aí ela vai e procura, sempre no. A regra lá é sempre uma coisa que ela vai poder me ensinar. Ó, eu quero saber o que que você vai me ensinar com isso. Então, um idioma novo, uma cultura. Esses dias a Melissa estava empolgada com Leonardo da Vinci e o Van Gogh, do nada. Nossa, aí ela veio e me contou a história deles, assim, de uma forma totalmente empolgada. Então, é esse tipo de coisa que eu gosto que elas fazem, né? Eu procuro um conteúdo que você vai me ensinar, que você vai acrescentar. Aí, um lado negro, pode ter uma onda dos coreanos aí. Aí, assistiu, e aí ficou consumindo e começou a entrar nesse mundo. Até o ponto que ela estava aprendendo a cultura, estava ok, mas depois ficou sendo escrava, eu estava vendo só consumindo. Aí eu já levo esse gatilho. Então, o que eu gosto é uma fase muito rápida, mas se você aproveitar com intensidade, com qualidade, mesmo que você não tenha uma rotina que seja apertada, isso aí vai compensar muito mais do que aquele pai, aquela mãe que tem o dia todo junto com a criança, mas fica na inércia, Não cada um fazendo as interage, né? suas coisas, não interage. Então, eu sinto que a gente tem muita liberdade, né? A gente passa, às vezes, por situações em casa, na escola, e elas têm muita liberdade de compartilhar comigo, de desabafar, da gente construir soluções juntos. E eu acho gostoso isso, me divirto com isso mesmo. Na verdade, talvez isso aí te chame a atenção nisso, porque eu faço muita coisa que eu gosto, mas, cara, a minha função de pai é aquilo que eu faço com mais paixão de todos. Perfeito. Se for para escolher assim, abre mão de tudo e fica com uma coisa só, Alessandro. Eu escolho continuar sendo pai, que é algo que eu exerço, que eu me divirto, cara, porque eu sou apaixonado e gosto de pensar sobre isso, sabe? Ó, hoje eu vou ter um dia com elas e eu quero promover algo que vai marcar, né? Eu falo por causa das lembranças que eu tive na infância, assim, às vezes com meu pai, algum tio, com algum. Então, são pequenos momentos que eu olho para trás, cara, olha tanto que aquele momento foi importante, tanto que me marca. Eu sempre lembro daquilo lá. Então, às vezes, mais do que estar muito tempo para a criança, mas gera esses momentos que vai marcar o coração dela, as memórias, que vai ser. Sempre que ela for falar de algo que ela aprendeu, ela vai ter aquilo como referência. É igual Uhum. a gente não conversa aqui no dia a dia, né? Eu Sim. vejo cada um fazendo o depoimento da sua vida, volta lá atrás, naqueles pequenos momentos que marcaram, Sim, o que e, marcou é o que fica, né? e é o que As fica. lembranças, elas são realmente, assim, os momentos que mais marcaram na sua vida. Isso é coisa que não, isso ninguém tira da gente. Por isso que é bom viver bons momentos. Quando você vive esses momentos de forma intensiva, aquilo fica, você te leva, vai para a vida inteira com você, né? E às vezes você tira coisas boas disso quando você vai fazer alguma atividade.
É a, muito bom. a, você pega assim, em vez de você dar respostas prontas, né? Eu gosto muito de construir as soluções com elas. E isso dá um jeito, cara, eu participei disso. Então, por exemplo, nós estamos numa fase lá agora, né, em casa que a gente está projetando a nossa rotina de vida. Então, e não é algo que eu estou estabelecendo, ó, daqui para frente vai ser assim, assim, assado, e pronto. Cara, elas estão participando de tudo. Papai, mas como é que vai ser assim agora, daqui para frente? Ah, como é que vai ser meu quarto? Como vai ser é, isso, aquilo, né? Então a gente tá, vamos ver, ué, como é que é? Como é que é um pai só de menina é, vai, vai, vai ter, né? Como é que é uma casa? Como é que é um dia a dia de um pai que é só de menino? Vocês têm que me ajudar nisso. Aí elas estão com o desafio agora de fazer Está esse ajudando a projeto. construir. Ajudando Isso, você. Cada isso uma é, vem com uma ideia. isso é bom E aí demais, né? ela, cara, lá na festa, olha, eu participei disso, né? Você fazer Uhum. parte disso. Por exemplo, o G365 foi algo que a gente foi assim, você lançou semente, aí foi convidando, você foi dando espaço para cada um contribuir. A gente sente é, parte mesmo, né, desse movimento diário lá e de tudo que gera de fruto. Então, esse tipo de coisa vira um corpo, né? É muito, não é uma ditadura, né? Não é é um espaço democrático, é um espaço que você consegue pôr o seu tijolo, né? Contribuir com uma peça que é sua. Então, nessa intenção, cara, gera frutos assim que você carrega pro resto da vida. Sabe? Tem muita sabedoria e experiência nisso. Quando a gente compartilha coisas aqui no G365, ou até quando a gente está na palestra, você pode ver que aquilo que chama mais atenção não é nem a técnica, não é o vocabulário, não é a forma com que o cara tá lá no palco, né, chamando atenção, não é a mágica que ele faz, não é a música que ele toca. Cara, são esses pontos de conexão, esses pequenos detalhes que um dia é, falaram para ele, era importante que ele viveu de experiência, que marcou, às vezes durou segundos, mas ele trouxe pro resto da vida, virou uma sabedoria e aquilo conecta no coração do público, das pessoas, porque de alguma forma as pessoas sentem pertencentes disso. Nossa, eu tive isso também. Nossa, como eu gostaria de ter tido isso. Se tivesse sido assim também comigo, faz muito sentido. Então isso conecta coração com coração. Verdade. Plantar sabedoria com pequenas coisas, né, cara? Você não tem que fazer nada a mais, você não tem que ser doutor em nada, cara. É só se dispor, dar um pouquinho, sabe, de atenção. É uma moeda muito preciosa e a gente tá tão automático que desperdiça isso, né? Um Uhum. pouquinho de atenção que você dá. É só você ficar disponível, né? Às vezes Tá você disponível. fica disponível que as coisas elas acontecem. Mas vai lá, Perfeito. continua, André. Oi? Você tava nos games, começando aí. É, cara, você falou do Atari, né? Quando apareceu o Atari, eu tive acesso a esse aparelho aí, nossa, eu tinha uns 5 anos de idade. Tinha uns 5 anos de idade, quando eu conheci o Atari, né? E de lá pra cá, eu sempre teve contato, né? Com Evolução. videogame, aí começou a entrar a tecnologia, a gente ficava apaixonado, né? De ver aquilo, né? De controlar aquilo. E hoje, a evolução tecnológica é, no mundo, nesse universo de game, ele cresceu tanto, né? Hoje você tem profissão disso. Hoje você tem atletas, né? Chamados atletas digitais. Existem equipes profissionais de games, né? Existem campeonatos mundiais de games, campeonatos online, campeonatos presenciais com público, com um estádio lotado de gente, vendo 3 caras, 5 caras jogando videogame, cara. É impressionante isso, né? E com torcida, com tudo. Então existe um mercado de game gigantesco e que só cresce, né? Hoje o Brasil, nesses últimos 3 anos, se tornou a bola da vez nesse mercado. É um dos países que mais cresceram nesse mercado.
Mais ainda, o espaço de crescimento está gigante, está muito grande ainda. Dá para crescer muito mais, né? E então as crianças, né, que têm acesso, né, que mexem um pouquinho com celular, com videogame, elas, você conversa com elas, o que que você quer ser, né? Lembra que a gente falava, o que você quer ser quando crescer, né? Elas falam, eu quero ser youtuber, eu quero ser, é, eu sou, como que quero ser um gameplay, eu quero ser, quero jogar, entrar numa equipe e tal. O desejo delas é esse hoje, né? É E hoje é até o jogar. desejo do adulto também, né? Se você parar para pensar. Porque o adulto hoje ele já está buscando, não na área de game, mas na área profissional, ele está buscando realmente o digital, né? Mas o que acontece. Então, e assim, o mercado gamer, ele, ele foi muito tolhido, vamos dizer assim, muito. Existe uma resistência muito grande aqui no Brasil, tá? Acontecia muita coisa lá fora que a gente trazia, que a gente tentava, mas era barrado, né? Era polido e os empresários não viam com bons olhos, né? Eles não enxergavam o potencial, né? Mas com o tempo, né? Ele se mostrou assim um mercado muito grande e de muito crescimento, de muito valor mesmo, né? Então, e só tende a crescer, só tende a aumentar. Então, tá aí, hoje você tem grandes empresas que investem nesse mercado, você tem bancos, você tem, é, inclusive tem campeonatos de game hoje, passa na televisão, você vai em canal de esporte, tem lá, tá passando um campeonato lá de algum jogo, né? Então você tem hoje espaço e eles estão cada vez mais ganhando mais espaço. Porque você olha, quando você entra na internet, você vê uma transmissão ao vivo de um desses campeonatos de game com uma transmissão ao vivo de qualquer outra coisa, a quantidade de público nesse game que é gigantesca. É muito grande, é muita gente. Então o mercado está dando aquela virada para o digital, né? E esse é um comportamento digital, né? Então, não é só o game, mas é isso que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo, essa conversa, né? Essa live, é um movimento que tem acontecido no mundo digital, que a gente está aqui conversando e a nossa TV está desligada. Uhum, A gente não está mais procurando ver coisas que outras pessoas estão dizendo para a gente ver, uhum. né? Hoje a gente está buscando assuntos daquilo que nos interessa. É bem diferente. A gente não está parado para ouvir notícia de tragédia, né? Porque Então, antes tinha jornais que parecia, se você torcesse ele, saía sangue. Porque de tanta, só notícia de tragédia, 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 tragédia. mas isso também é explicado, Newton. Eu posso falar isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um jornal e eu posso explicar um pouquinho disso. O que acontece, é que a tragédia, ele tem um público definido, que é a mulher, por incrível que pareça. A mulher ela tem uma tendência a se prender, a preferir ver uma tragédia do que um homem. E geralmente o homem está trabalhando, né? Geralmente o homem está lá no serviço, está trabalhando, e quem que fica em casa? Às vezes, muitas das vezes, é a mulher. Tá lá cuidando das crianças, tá cuidando da casa, liga a TV, tá aquele jornal sensacionalista, né? De 1 da tarde, de 2 da tarde, o que que ele tá falando lá? Tá falando tragédia. Fulano matou ciclano, não sei o que, roubou, é só coisa ruim, né? E aí isso prende atenção, né?
Então, é o famoso Ibope, né? Gente, eu quero Ibope, eu quero que as pessoas fiquem vendo. E quem gosta mais desse tipo de assunto, isso é estatística, tá? É as mulheres. Então, ela tem uma tendência maior de consumir esse tipo de conteúdo, porque isso prende elas. Prende emocionalmente, né? A mulher age pela emoção muito mais do que o homem. Então isso prende emocionalmente, ela fica presa naquele assunto, e é isso que a notícia quer. Por isso que às vezes ficam uma hora falando uma coisa só. Você já, É. já prestaram atenção? Fica uma hora e E vai volta, naquele e fala a assunto e mesma volta e vai, coisa. né? Só coisa ruim, né? Porque isso prende. Agora, e aí a gente ficava meio que refém, porque não tinha outra coisa para. A gente mudava de canal. Era a mesma coisa, né? Era sempre a mesma coisa. Não tinha, a gente não tinha opção de consumo. E a internet trouxe essa liberdade pra gente, né? Começou coisa ruim, não. Chega de coisa ruim. Aí você muda, né? Vamos ver um outro assunto aqui. E aí as pessoas, eles perceberam, né, que as pessoas não querem ver as coisas ruins. A gente assistia, porque não tinha outra coisa pra gente ver, né? Hoje você tem podcast, né? Os caras entrevistam aí, tem podcast de todo jeito hoje, de tudo quanto é assunto, né? Você escolhe seu conteúdo, né? E o que é e o mais legal, você não precisa assistir aquele conteúdo nesse exato momento. Eu posso assistir depois, posso assistir mais tarde, posso começar a ver aqui, parar, fazer o que eu tenho que fazer, volta, depois eu continuo. Então você tem uma liberdade tão grande em consumir conteúdo na internet que na TV você não tem. Na TV é aquilo lá, né? É o que eles querem que transmitir para você, né? Então, eu acho que essa é uma grande mudança. Não que a TV está fadada a desaparecer, mas ela precisa se transformar de alguma forma. Ela precisa se transformar, porque o público, ele mudou, ele é completamente, ele já entendeu que o digital é muito mais interessante que a TV, né? E eu falo para vocês, não é porque eu sou uma pessoa chata, sou aquele cara tonto, vamos dizer assim, mas eu não assisto TV há anos. Tem aí uns 6, 7 anos que eu não assisto televisão. A TV tá aqui, fica desligada. Não assisto absolutamente nada. Eu não preciso de nada que vem na televisão, né? Não sinto falta alguma. Ah, mas você não vê notícia. Cara, eu abro o Twitter, eu vejo a notícia em tempo real. O que que tá acontecendo no mundo? Tá tudo no Twitter. É até interessante. Às vezes o pessoal, tem pessoas que consomem muitas redes sociais, Facebook, Instagram, por exemplo. Há uns tempos atrás, o Facebook saiu do ar, né? O Instagram saiu do ar. Aí é até engraçado, eu estava trabalhando e aí veio uma pessoa, né, não tô conseguindo acessar o Facebook. Eu falei, calma aí, eu entrei no site, o site não entrava. Aí falei, eu vou no único lugar que dá para mim descobrir em tempo real o que está acontecendo, que é no Twitter. E aí você entra no Twitter, tá lá, todo mundo reclamando, fora do ar, fora do ar, fora do ar, né? Falei, é um problema lá, deu algum probleminha no servidor lá, tá acontecendo alguma coisa que tá fora do ar, tem que esperar, não tem o que fazer, né? É verdade. E então para notícia, eu me informo muito no Twitter pela velocidade, né? Eu sei o que está acontecendo agora. E confesso a vocês assim que foi muito melhor do que assistir uma televisão. Pois Muito é, melhor. e as notícias que vêm, acho que no Twitter, raramente são fakes, né? Porque são notícias geradas pelas pessoas ali, Então, é o que acontece? A naturalmente, né? pessoa, às vezes, vem uma notícia. Aí você fala, não, isso não pode ser verdade. Só que aí vem uma enxurrada de outras pessoas, de outros canais de notícia, tá falando a mesma coisa. Aí outro vem um comentário contrário, tá falando, você sabe, aí que tá, eles desafiam a nossa inteligência, Uhum. né?
ele tá falando mentira, porque... só que você percebe que a pessoa ali, ela tá dando uma opinião e não uma notícia, né? Você sabe diferenciar isso. Então você ignora a opinião. Fala, eu não quero ver a opinião da pessoa, né? Eu quero ver o que está acontecendo de fato, né? Então você consegue ver, comparar várias postagens de vários canais diferentes, e aí é, você consegue identificar de fato se a notícia é verdadeira ou falsa, se é uma notícia manipulada, vamos dizer assim, né? E é muito difícil ser manipulado ali, porque não tem como. Às vezes a pessoa conta algo mentiroso, ela é desmentida imediatamente, assim, é uma enxurrada de tweets, assim, de pessoas ali contando pontos, fatos ali, você começa a ler, você começa a ver, fala, caramba, eu não... E aí você busca a origem da fonte, E aí chega você no, rapidamente identifica, né? você descobre se é verdadeira, se é falsa. Então, é um exercício simples de lógica e bom senso, ah, você consegue identificar a notícia verdadeira, a notícia falsa, né? Então, hoje é assim que eu costumo me informar. Eu vou lá no Twitter, eu nem nos sites de notícia eu vou, se tem uma ideia. Eu não consumo ainda site de notícia. Eu consumo alguns jornalistas de alto renome. Então, esses jornalistas, eu tenho contatos por e-mail. Então, sempre que eles desenvolvem uma notícia, uma matéria, eu recebo isso por e-mail, né? Então, eu vejo no meu e-mail algumas notícias e, e o que não está no e-mail eu caio no Twitter e lá eu consigo ver, né? Isso são as vantagens, né, da tecnologia hoje, né? Hoje a tecnologia ela nos traz muita vantagem e mas como diz aqui, a gente não pode esquecer do nosso passado. Então, lembre do seu passado, viva bem com a tecnologia, desenvolva bem, aprenda mais, porque hoje em dia você cada dia tem que aprender mais um pouco, porque a tecnologia ela é muito veloz. Ela muda todo mês, todo dia ela está mudando, né? Tem coisa nova todo dia. E a evolução é tão rápida, porque nós evoluímos aí, se você pegar a tecnologia, 10 anos de evolução foi como se fosse referente a 100 anos, né? Em qualquer outra área. Em um ano você evolui 10 anos, é coisa rápida, né? Saindo aí, daqui uns dias, nós estamos aí com coisa que a gente nem imagina, que nem foi criada ainda, vai estar aqui, ó, para a gente utilizar, né? Então, aprenda a conviver com a tecnologia, aprenda a conviver com os mundos modernos. Isso é fundamental para nós pais e para que a gente oriente melhor nossos filhos. E não esqueça do passado. Tente introduzir alguma coisa do passado na, nas suas crianças também. Isso é bom, né? Ricardo, fala aí, você que trouxe a ideia do tema. Rapaz, eu estou lembrando só do meu passado aqui, tá entendendo? Estou muito emocionado, lembrando, né, das good, tá entendendo? Aham. Tomar banho de rio depois de Nossa! bater uma pelada. Aham. Rapaz, estou altamente emocionado. Agora, eu queria acrescentar, Nilton, Hum. que seria também uma nova live, é inteligência artificial. Isso está me incomodando Ah, muito. aqui, ó, o Alessandro é especialista, vai trazer logo, logo para gente. Mas só que como o Alessandro ele está numa, numa transição e durante a semana ele não consegue fazer live, consegue só assistir. Viu, Alessandro, final de semana que vem, você traz para gente um tema da Trago, inteligência artificial? Aí, ó, pronto, já está. trago sim. E você sabe, quando compromete ao vivo aqui, ó, eu tenho que cumprir, não tem como. Eu estou apaixonado com inteligência artificial, quero estudar a minha vida toda sobre esse assunto. É tudo, tudo hoje é inteligência artificial, rapaz. É, mas é Com isso. Hoje a gente certeza. Vamos. tem tudo nas nossas mãos aí, né? Tudo Tem, para tem. fazer. Aí, ó. A, inter- a internet está facilitando muito a vida da gente, né, Nil?
Tá facilitando bastante. Fala, Vai estrear uma José. academia, não. José, você vai dar um pitacozinho aqui, não, José? Travou? Vou lá, Zé. Agorinha que ele travou. Não, daqui a pouquinho eu falo. Ah, daqui um pouquinho já acabou. Mas é isso. Bom, então, eu queria só acrescentar uma coisa. Você Sim. falou das brincadeiras, Hum. todos aí do passado, que é muito legal. Só esqueceu das mulheres, né? As mulheres brincavam de casinha, De casinha, de boneca. de boneca. Mas não era só isso, não. Eu gostava muito também desse pega-pega aí, ó, da É, Beth, do Beto. brincar de Beth. Meu pai tinha um jogo de malha que a gente gostava muito de brincar de malha na rua. Nossa, de vez em quando a gente machucava um, era na perna, era na cabeça. Falei, meu Deus. Oi, Uma das brincadeiras que a gente mais gostava era desafio que a gente fazia, é que na casa do meu pai tinha 9 pés de goiaba, um do lado do outro, assim. E a gente brincava de pega-pega em cima do pé de goiaba, não podia pular no chão. Aquele que caía primeiro estava fora. Era um barato. Você pulava de um galho no outro, ia pulando até que você pegava um. Era uma brincadeira de doido mesmo, sabe? Dos tempos atrás. Agora eu quero contar uma historinha. Você falou também das crianças, né? Dos ensinamentos, dos pais, os pais. O André também falou aí do. Nossa, o que que aconteceu aqui? O André falou também ontem, o filho dele pela primeira vez se soltou e foi parar na loja, foi até bonitinho. A mãe ficou apavorada. Guilherme, o que você está fazendo aqui? Ele ficou apavorado. Ele já está aqui, que bom que ele está aqui, né? Mas aí me lembrou das minhas crianças quando tinha essa idade, sabe? Que hoje em dia as crianças vão na escola, você contrata uma van para pegar na porta da tua casa para levar até a escola. Naquela época é, não tinha isso. Naquela época dependia totalmente da mãe ou do pai. Então, eu lembro do André, quando eu coloquei ele na escolinha ProArte, em Sorocaba. Então, o que que eu fiz? Eu ensinei, eu fui com ele acho que umas 3 ou 4 vezes. Ensinei ele a pegar o ônibus, ele tinha o quê? Entre 11 anos, de 10 para os 11 anos. Não, não, 11 anos? não. Que idade você tinha? Tinha 9 anos. 9 anos. 9 anos. Então, eu ensinei ele a pegar o ônibus. Aí, chegando lá, E de uma cidade para outra, tá? é de uma cidade para outra. Aí, chegando lá, eu ficava o tempo todo esperando a aula dele terminar para trazer ele de volta, porque não compensava eu voltar e ir buscar, porque era 1 hora de distância de ônibus. Dava 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Aí, tudo bem. Aí, ia beleza. Aí, coloquei ele também no Salesiano, no passado ano, eu coloquei ele na escola Salesiana. E aí a coisa complicou. Complicou por quê? Porque o tempo era maior. Era 3 vezes na semana, né? Segunda, quarta e sexta, se eu não me engano. E aí ele tinha que ir de manhã na ProArte e à tarde no Salesiano. Só que também não dava tempo. Na ProArte terminava às 11 e no Salesiano 1 hora, começava. Aí ele tinha 2 horas de intercâmbio. Não dava tempo de 1 hora para ir, 1 hora para voltar para ele almoçar. Aí ensinei ele, saía dessa escola, nós andávamos mais ou menos 10 quarteirões até chegar numa avenida chamada General Carneiro. Nessa avenida, eu arrumei um lugar para almoçar, que era bastante familiar. Ela atendia o pessoal que trabalhava ali nas lojas, sabe? Que dava almoço para aquele pessoal. Era um lugar muito gostoso, bastante aconchegante. Então, eu ia até lá com o André, a gente almoçava, era por. Não nem lembro se era por peso, se não era, ou se era por pessoas. Só sei que a gente entrava ali, almoçava, Por quilo. era por quilo, né? E dava um tempinho ali, e dali ia para o Salesiano. Dali para o Salesiano era mais 5 quadras, a pé. 15 minutos andando. É,
Então, só sei que que eu fiz? Ensinei ele, eu falei assim, olha, conversei com o dono do local, lá do restaurante, e falei, olha, eu não vou poder estar todo dia aqui com ele. Então, a senhora poderia fazer um favor para mim? Fazer uma fichinha, eu viria uma vez por mês para pagar. Então, o André subia até lá, almoçava, a mulher marcava numa fichinha lá para ele, ele saía dali, ele fica. O bom, né? Porque ali tinha relógio, na época não tinha nada desse negócio de celular, a criança andar com relógio, não existia. Falei assim: ó, tem um relógio ali, você calcula mais ou menos o tempo para você chegar na escola. Ele almoçava ali, saía dali a pé, ia até o Salesiano almoçar, ou estudar. Então, isso era 3 vezes na semana que ele fazia. Que, né? Que ele fazia esse rodízio aí, de uma escola para outra, o almoço no meio. E na volta ele voltava de novo para pegar o, o ônibus na praça ali para ir embora. Isso era nesses dias, né? Mas geralmente tinha sempre um amigo que às vezes dava carona para ele no, para voltar para casa, ou para ele e para o outro filho também. Então, gente, veja bem, naquele tempo. Com 9 anos, ele ia sozinho para Sorocaba estudar. Hoje, pensa que não entra na cabeça de uma mãe, né? E nem Não, pode, você nem não pode pôr uma pode, e nem criança pode no ônibus. por uma criança hoje sozinho. Nem dá. Olha só o desafio que a gente ficava ali, ó, com o coração na mão, torcendo para que ele chegasse bem, torcendo para que ele estudasse. E não existia aquilo, pelo menos na cabeça do meu filho, aquilo, vou para lá, não vou faltar, eu vou faltar aula, eu vou na gandaia, não existia isso, Hoje em dia é sabe? tudo mudado, né? Existia a confiança. Você sabe? Existia confiança. Você via que ele chegava em casa, tadinho, à tarde, cansado, exausto, o dia inteiro, né, fora. Imagina. Teve inclusive, uma vez, ele estava no Salesiano. Essa vez eu entrei em pânico. Por quê? Porque também, por causa dos games, que ele também tinha uma lojinha aí em Sorocaba que alugava os games. Chegava em casa para jogar o game. Aí depois você tinha outro dia para devolver o game, né? E ele tinha que devolver game naquele dia. Aí ele saiu da escola junto com o irmão para pegar o ônibus. Aí ele falou para o irmão, falou assim, ó, vai você na frente nesse ônibus que está vindo. Não, não, Não? não. Agora você conta o resto. Vai, Não, conta não. aí, André. O, o meu irmão quis me ajudar. Ele quis me ajudar, Ah. mano. O Gustavo quis me ajudar, levando minha mochila embora, primeiro, E né? aí o André foi Porque entregar o aí game. eu ia até a locadora, eu ia perder aquele ônibus, ia pegar o outro ônibus, né? Que era tinha uma janela de meia hora entre cada ônibus. Então ele correu, ele pegou o primeiro ônibus, eu fui devolver a fita, né? Que era uma alugada, e ia pegar o outro ônibus. Só que na época a gente tinha um passe estudante, né? Uhum. Eram uns passezinhos assim, era um calhamacinho, né, de papel. Isso. E, e esse calhamacinho ficou na minha mochila. E o meu irmão foi embora. Aí você ficou sem o passo de ônibus? Isso aí você imagina, numa época, né? A gente não existia celular, não tinha. Uhum. é, a gente tinha um orelhão ali, mas quem que tinha telefone, É. né? Então ficou numa situação complicada, que eu não conseguia me comunicar, eu não conseguia ligar para ninguém, né? Não é porque eu não falta de tentativa, eu não conseguia, né? E eu fiquei numa situação, acho que eu tinha 10 anos 11, já, amor. 11 anos. 11, né? 11 anos. Eu tinha 11 anos. E eu fiquei numa situação completamente perdida, né? Eu não sabia para onde ir, o que fazer, né? Só que o que acontece? Eu sabia o caminho,
Caminho do ônibus, A caminho parada das aqui eu não vou. pedras. Aí você foi É, andando. eu tenho duas pernas, tenho dois braços, eu conheço o caminho, eu vou andando. Aos pouquinhos eu vou chegar, uma hora eu chego, né? Olha, menino, só sei que, E olha, fui, cara. e ele, Chegou em Eu casa, Cara, andei, eu ia a pé pra casa, ia de ônibus, passava debaixo da catraca, pegava carona. Tinha época que eu pegava carona, cada dia eu uma pessoa então, diferente. então, viu, para falar dele. faz parte das histórias, Imagina né? esse menino andando de uma cidade para outra, com 11 anos. Deus que me Mas livre. depois eu fiz de novo. Eu fiquei apavorada, porque eu ficava esperando o ônibus. Não, não, não desceu nesse. Não, não desceu no outro. Aí eu chamei o outro, o filho, né, que já estava ali. Falei, poxa, cadê o que aconteceu? Por que você não foi com ele? Aconteceu alguma coisa com ele, né? Aí que ele foi olhar na mochila e falou assim, mãe, já sei. Os passes dele tá aqui. Ele estava sem dinheiro, sem passe, sem Sem nada, nada, sem tinha sem nada. documento, sem nada. Aí tinha um amigo que dava de vez em quando carona para ele. Na época eu Ai, ai. tinha arrendado uma padaria na época. E esse amigo foi lá e falou assim: eu falei, Oswaldo, cadê Eu falei assim, Oswaldo, eu estou aqui apavorada, que o André até agora não veio. Ele ficou mais apavorado que eu. Aquele homem, meu Deus, só faltava subir as paredes. E nessas alturas, meu marido já tinha ido atrás de carro. Só que eu acho que quando chegando na cidade, você tem que contornar uma ponte, passar por cima dela para entrar nela. Opa. E ele, Olha o e Google aí, ele, olha o e Google. ele foi a coisa que falando, que querendo, eu falando, Olha como o é que Google. chama essa coisa? Aí então, e o André nessa altura ele estava descendo por um outro caminho. Então, houve aquele desencontro enquanto. Olha, é Olha a o Google. inteligência é artificial. a coisa, olha, ela fala só. Eu, Aí, Ricardo. Aí, então, a A tecnologia aí, tecnologia tá aqui, vendo? ó. Aí, então, houve aquele desencontro, o André descendo a pé no desvio e o carro foi por outro caminho. Aí eles foram na escola, foram nos amigos, foram aonde entregaram o game, nada de André. Aí eles passaram no amigo lá e o amigo, calma, vamos conversar. Começou a segurar meu marido. E eu lá ansiosa. E o outro, o amigo mais ansioso. Não, eu vou pegar o carro, eu vou atrás. Eu falei, calma, espere. E eu ligava, volta e meia, ligava para o meu marido, né? Ligava na casa da onde ele estava. E aí, é, já não viu? tinha. Porque não tinha celular. Ele falou assim: não, a gente está aqui, estou tomando uma cerveja. Eu fiquei, pô, César, o moleque perdido e você toma cerveja, vai atrás. O André é perdido e ele tomando cerveja. Eu entrei em pânico. Aí, quando ele falou isso, aí o amigo, aí que ele ficou doido. Falei, não é possível um pai desnaturado desse. Catou, caiu, estou indo. Eu já tinha avisado a polícia, porque eu tenho um amigo policial e ele falou assim, Neuza, eu já comuniquei o guarda rodoviário, eles vão ficar atentos no menino passando na frente com o uniforme de salesiano, que ele está de uniforme, tá? De uniforme salesiano. Falei, eles vão ficar atentos lá, porque a gente não pode ter aquele negócio de 24 horas e tal, né? Mas eles Isso. vão ficar atentos, passa o menino lá com essa informação. Aí o outro não aguentou. Eu vou catar meu carro e vou atrás do André. E saiu. E foi quando pegou o André já entrando na cidade de Araçoiaba, lá. Aí pegou o André e trouxe. Esse menino chorava tanto, mas ele chorava, mas o medo dele era da gente ficar brava com ele. Imagina, eu apavorada, como é que eu ia ficar? No outro dia eu não deixei ele nem na escola. Não, você não vai hoje na escola. Porque os pezinhos dele encheu de bolha embaixo. De Imagina. De tanto andar. E como nós estamos falando de tecnologia hoje, só viu aí na prática aí, né? Pois é, você A vê? Siri, a Siri querendo entrar na conversa da senhora.
É metido. Caramba, eu não liguei nem o celular. Mal E aí, educada, né? A dona Neuza tem iPhone, né? Então não é o do Google, não é a Siri. É, a Siri. a Cira, volta e meia, ela entra e começa a querer dar palpite do que tá falando. Ô, Cacilda, viu? Pessoal, eu acho que hoje nós passamos até do limite, ó, 7h24. Vamos tomar um café? Vamos Mas finalizar por aqui hoje? Que pois dia, é, né, o que Newton, tema aí bacana. passamos mesmo, viu, da Ah, hora. Obrigado, viu, Ricardo, pelo tema, porque Ô, Nilton, como era o nome daquele jogo que a gente jogava, aquele brinquedo que era os quadradinhos e a gente jogava casca de banana para depois isso você fala, como é que é, rapaz? Pitfall? Não, Bom. amarelinha, Ah, amarelinha. amarelinha. É. É porque quadradinho. Não. fazia Amarelinho. os quadrados assim, aí tinha o céu lá, você ia pulando, jogava, né, Agora eu era fera Amarelo. na eu era fera nas gudes. bolinha de Bola de gude, as, é. gude. as bolinhas, Isso, As é. bolinhas de eu perdia gude. todas. Era bom, né? Eu Bolinha era de bom também, a gude. Eu bolinha de gostava muito gude. de bandeirinha também. Eu É. quero Bandeirinha fazer, eu quero fazer, queimada. eu moro em uma casa, eu quero fazer essa bolinha de gude aqui, só que eu não me lembro mais como é que era as técnicas. Uai, mas tinha aquele que você jogava no o triângulo, né? Que é para poder tirar a A bolinha do finca. triângulo. E tinha também Ah, é, do triângulo. a bilotazinha. Que Acertar você no Você tava fazia, buraco, com. depois você fa- tem que fazer você fazia vários um buracos, palmo, ia de né? um, Um um atrás palmo. do outro, de buraco em buraco. Né? Tinha uma Não, sequência, né? a De gente buracos. fazia, era uma média de 1 metro de distância um do outro. Isso, Aí tinha esse. o bolão, né? Rei lá, que Esse é para matador. Matava todas. bom demais, Brincar gente. de finca, né? É, Era. tem aquele joguinho, as meninas gostavam de brincar, aquele saquinho que enchia de feijão e ficava lá, ou pedrinha, ficava jogando Então, ordens, hoje sabe? nós fizemos ao contrário, saímos da tecnologia e voltamos à nossas É, raízes, Ah, né? mas as nossas raízes é gostosa de lembrar, né? Cara, Fala a verdade. era, Eu lembro das minhas e- e brincadeiras de circo, vixe, era Maria. bom demais, era subir em árvore, né? Às vezes você sentava na terra Agora, e ficava agora fazendo uns túnel assim, de. um assunto que ninguém falou aqui e todo mundo fez é teatro. Eu sim. fiz. Na escola Fazia em todo mundo fez casa, na teatro, com escola. certeza. Minhas filhas estão Teatro apaixonadas fazia. nisso. A dona Neuza não sabe o que é isso aí, não. Fala pra ela, Ricardo. Minha Ela não sabe o mãe, que é teatro, não. minha mãe escreve teatro. Dona Neuza escreve Aí, ó. teatro. Eu já Bom, fiz nós vamos. muitas, mas não na minha infância, tá? Na minha infância era mais era cirquinho mesmo. Mas na Na minha ela sua... escreveu um teatro pra mim que eu tirei 7 na escola. Aí, que bom. Aqueles bonequinhos, né? Que a gente fazia teatro com aqueles bonequinhos para falar. Fantoche. Os Era. fantoches. Isso. Mas é isso aí, gente. Vamos tomar um café? Eu tô com fome. Oxe. Um beijo no coração de cada um, né? Eu Alô, tomei café enquanto meninos, vocês que Deus abençoe falavam. a Já tô, todos Você eu tô, tá. vocês. eu tô Ó, queimando o café um aqui já. abraço Aham. bem grande. Um abraço para todo Ah, até mundo. amanhã. Deus te Para vocês que estão abençoe. no Tchau, Insta tchau. também, aí no YouTube. Tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã, às 6 e Ô, 5 da manhã, Zezinho, tá você aqui de está novo. trabalhando, Zezinho? Cheguei